Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, com saúde e em paz. Nós vamos iniciar mais este estudo da doutrina espírita com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal, que assim seja. Nós estamos estudando o livro Evolução em Dois Mundos. O autor espiritual é o espírito André Luiz. Esse livro foi psicografado pelos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Nós lemos aí até o final do capítulo 10 e vamos iniciar hoje o capítulo 11, que trata da existência da alma. O primeiro item é evolução morfológica e moral. A evolução morfológica prosseguiu, emparelhando-se com a evolução moral. O crânio avançou com vagar no rumo de aprimoramento maior. Os braços refinavam-se, as mãos adquiriam excelência táctil não sonhada, e os sentidos, todos eles, progrediam em acrisolamento e percepção. Todavia, com o advento da responsabilidade que os separa da orientação direta dos benfeitores da vida maior, entregou-se o homem a múltiplos tentames de progresso no campo do espírito. No regime interior de livre indagação, conferia asas audaciosas ao pensamento. E, com isso, mais se lhe acentuava o poder de imaginar, facilitando-se-lhe a mentalização e o desprendimento do corpo espiritual, cujas células, em conexão com as células do corpo físico, se automatizavam. Assim, na emancipação parcial através do sono, para acesso da alma a ensinamentos de estrutura superior. Guarda a criatura humana, então, consigo, na tessitura dos próprios órgãos, a herança dos milhões de estágios diferentes nos reinos inferiores e, no fundo, sente-se inclinada a viver no plano dos outros mamíferos que lhe respiram a vizinhança, com o instinto absoluto dominando sem restrições. No entanto, com a evolução irreversível, o amor agigantou-se-lhe no ser, sugerindo-lhe novas disposições à própria existência. Então vejam que essa evolução morfológica e moral, ela leva milhões de anos, bilhões de anos para acontecer. Ela não vai acontecendo de um momento para o outro. Mas quando chega nesse instante em que você passa a ter responsabilidade sobre as suas decisões, é nesse instante que há essa separação dessa orientação mais direta dos benfeitores espirituais. Veio de novo. Apertei aqui, ó. E com isso, né, com essa maneira de ver e de enxergar ainda primitiva, né, a gente tem
responsabilidade sim, mas uma responsabilidade relativa sobre os nossos atos. É óbvio que na medida em que a gente vai adquirindo moral e a gente vai compreendendo melhor as consequências daquilo que a gente escolheu, consequentemente a gente passa a ter mais responsabilidade sobre aquilo que a gente escolheu. Mas nesse momento ali de desprendimento dos benfeitores espirituais, não é que a gente passa a não ter mais nenhuma orientação, é que aquela orientação mais direta, mais assídua, mais presente, ela passa a ser mais sutil, mais leve. Tudo isso gradativamente, ela não sai de um estágio presente, constante, em cima de todos os nossos feitos, ela não sai desse instante para um instante de nenhuma e fica distante. Isso também vai acontecendo gradativamente. Esses benfeitores da vida maior, da vida espiritual, vão gradativamente diminuindo a sua influência e a sua orientação na medida em que a gente vai adquirindo mais responsabilidade sobre os nossos próprios atos, né? Só que o que está acontecendo? Por que a gente está ganhando essa responsabilidade sobre os atos? Porque a nossa liberdade espiritual está aumentando. Então, na medida em que isso está acontecendo, esse despreendimento do corpo espiritual que a gente está acostumado a estudar nas obras de Kardec, ele vai acontecendo também de forma cada vez mais livre, né? Gradativamente o corpo espiritual vai se tornando cada vez mais livre, né? Porém, ainda com aquela conexão célula a célula do corpo espiritual com o corpo físico, porém, esse conectar e desconectar-se vão se automatizando, né? Não é mais aquela coisa tão difícil de se fazer, porque a gente vai ganhando a experiência de fazer isso. E na medida que essa emancipação parcial, através do sono, ela se desenvolve, a nossa alma, o nosso espírito, enquanto alma encarnada, ele passa a ter acesso aos ensinamentos dessa estrutura superior que está no plano espiritual. Então a gente passa a ter, no momento de liberdade, acesso a conhecimentos e a guardar intuitivamente esses conhecimentos que a gente teve acesso e a trazê-los de volta para o desenvolvimento do corpo físico e o desenvolvimento da nossa vida em sociedade, né? Então a gente vai, ao longo desses milhões de anos, né, desde os estágios ali nos reinos inferiores, no reino mineral, animal e vegetal, ao longo dessas passagens, a gente vai aprendendo a fazer essa conexão com as células do corpo físico, e quando a gente ganha essa responsabilidade, né, quando a gente adquire a capacidade de ser responsável pelos próprios atos, né? Essa virtude da responsabilidade, a gente passa então a dominar, vamos dizer assim, ou a ter ferramentas para dominar de forma mais, vamos chamar, organizada, o que era antes instinto absoluto, né? O que era antes simples instinto de preservação da espécie, de se manter vivo, de se manter de preservação da vida, aquilo, na medida em que você tem condições de imaginar e raciocinar e ter relação com o mundo espiritual mais avançado e evoluído do que o mundo material, você começa a ter uns ajustes nesse seu comportamento. E apesar dessa evolução, ela de ano para ano, de encarnação para encarnação, ela parecer imperceptível, ela é ao mesmo tempo irreversível, ou seja, uma vez dado o passo para frente no sentido do progresso, no sentido da evolução, você não dá passos para trás, você sempre caminha adiante. E nesse caminho adiante, a gente descobre o amor.
E é a descoberta do amor que agiganta o nosso ser e nos aproxima mais ainda da divindade, sugerindo para a gente essas novas disposições da nossa existência, né? Dando um novo sentido à nossa existência, não aquele sentido simples e ainda primitivo de simplesmente preservar a vida, de simplesmente manter a espécie, mas já com a descoberta do amor, com a sensação e o sentimento do amor, a gente começa a ser um ser mais completo. Por isso que ele diz que a gente agiganta-se quando a gente tem os primeiros contatos com o amor. Sigamos na leitura. Noção do direito. Em razão do apego aos rebentos da própria carne, institui a propriedade da faixa de solo em que se lhe encrava a moradia e, atendendo a essa mesma raiz de afetividade, traça a si próprio determinadas regras de conduta para que não imponha aos semelhantes ofensas e prejuízos que não deseja receber. Acontece assim o inesperado. O homem selvático que não pretende abandonar os apetites e prazeres da experiência animal, fabrica para si mesmo os freios que lhe controlarão a liberdade, a fim de que se lhe enobreça o caráter iniciante, estabelecendo a posse tirânica em tudo o que julga seu, desiste de aproveitar o que pertence ao vizinho, sob pena de expor-se a penalidades cruéis. Nasce desse modo para ele a noção do direito sobre o alicerce das obrigações respeitadas. Observa aqui o passo evolutivo que está sendo dado, né? Então, antes de ter o amor agigantando o ser, a gente não tinha condição de ter direito, né? Por quê? Porque eu tinha que preservar a vida, eu tinha que ficar vivo em primeiro lugar e o que eu precisasse fazer para ficar vivo era o que eu ia fazer. Pronto. Quando você passa a ter amor, como ele diz aqui, pelos rebentos da própria carne, o que são os rebentos da própria carne? Os filhos, né? Você passa a ter amor pelos filhos, passa a ter amor pela companheira, você começa a ter essa noção de amor e você sente a dor de perder, né? A dor do... Lembra que a gente viu no áudio passado, a gente fala dessa dor de você enterrar os seus entes queridos, né? Como é que um ente vai ser querido se você não conhece o amor? Então, a partir do conhecimento do amor é que você consegue estabelecer a noção de direito. Por quê? Porque vale a regra que o Cristo veio retomar, né? Veio refazer ela, de que você não quer para si mesmo aquilo que você não vai fazer para o outro. Então, se você sofre com a sua perda, se você sofre com as invasões na sua casa, no seu território, naquilo que é seu, você sabe que o outro, que é teu semelhante, sofre por esses mesmos problemas. E é a partir do amor que você consegue estabelecer a noção de direito, dizendo: o meu limite de comportamento é não prejudicar o outro, é não fazer para o outro aquilo que eu não gostaria que fosse feito para mim, né? Então eu consigo aproveitar daquilo que é meu, né? Consigo estabelecer ainda essa posse tirânica, voraz, né? Ainda violenta, mas aquilo é meu. E aí eu quero que respeitem aquilo que é meu, apesar dessa violência, apesar dessa voracidade, e para dar o exemplo de que eu não quero que as pessoas invadam aquilo que é meu, eu respeito aquilo que é do vizinho, mesmo o vizinho sendo mais fraquinho do que eu, né? Essa noção de direito, né, é que
faz com que você comece a compreender que mesmo que você seja o mais forte, se todos os vizinhos te abandonarem, você vai ficar fraco. Se todos os vizinhos te reprovarem, você vai ficar fraco. Então você passa a ter medo de se expor a penalidades que os outros podem fazer contra você se você usurpar das coisas do seu vizinho. Essa noção de direito, né, esse processo ainda muito primitivo, mas ele está nascendo, ele está no nascedouro, ele está começando a acontecer a partir do sentimento do amor. E o sentimento do amor acontece a partir do momento em que a gente consegue desprender-se do corpo físico com maior liberdade no plano espiritual para ter experiências e conhecimentos no plano espiritual. Sigamos na leitura. Consciência desperta. É assim que ele, transformado, interpreta, sob novo prisma, a importância de sua presença na Terra. Não mais lhe seduzem a despreocupação e o nomadismo, assim como para o homem adulto é já passado o ciclo da infância. Sabe agora que o berço carnal se reveste de significação mais profunda. Compreende, a pouco e pouco, que a vida lhe registra as contas pessoais, porquanto aprende que pode negar o braço ao companheiro necessitado de apoio, sabendo, porém, que o companheiro poderá recusar-lhe o braço do companheiro, no momento em que o desequilíbrio lhe bata à porta. Reconhece que dispõe de liberdade para matar o desafeto, mas não ignora que o desafeto, a seu turno, pode igualmente exterminar-lhe o corpo ou amargar-lhe o caminho. Percebe que os seus gestos e atitudes para com os outros criam nos outros atitudes e gestos semelhantes para com ele. Com esse novo cabedal de observação, revela-se-lhe a vida mental mais surpreendente e mais rica, e, por essa mesma intensa vida íntima, retraía com relativa segurança as ideias dos espíritos abnegados que lhe custodiam a rota. Desde então, não guarda a existência circunscrita à romagem berço-túmulo, por alongá-la do ponto de vista de causa e efeito para além do sepulcro em que se lhe guarda o invólucro anulado ou imprestável, incorporando a responsabilidade, a consciência vibra, desperta e, pela consciência desperta, os princípios de ação e reação funcionam exatos dentro do próprio ser, assegurando-lhe a liberdade de escolha e impondo-lhe mecanicamente os resultados respectivos, tanto na esfera física quanto no mundo espiritual. O que é essa consciência desperta, né? Do que é que o André Luiz está falando aqui? Observa que é o homem começando a ter a compreensão e a noção dessa lei de causa e efeito, dessa lei de semelhança e de similitude. Então, se ele, por exemplo, se sente o ser mais forte e com isso ele ganha, né, ou toma as coisas do próximo, né, ele também sabe que em algum dia ele pode estar doente, ou enfraquecido, ou em uma situação, apesar de ser mais forte, de precisar do apoio do outro. Então, se ele nega o braço para apoiar, ou seja, se ele nega apoio ao companheiro, ao vizinho que está com ele, pode ser que aquele vizinho também negue
apoio a ele quando ele estiver em uma situação mais fragilizada. E essas situações mais fragilizadas, ele enxerga, ele observa que elas acontecem tanto para ele quanto para o vizinho, né? Então, ele sabe que existem dias em que ele não está bem, em que ele não está com a saúde perfeita e em que ele está fragilizado, e aí ele vai depender, vamos chamar assim, da cooperação desse vizinho para que nada lhe aconteça. Então, ele sabe, por exemplo, que é importante ele cooperar com o vizinho, ele percebe isso, há essa percepção de que é importante ele cooperar com o vizinho para ele ter ali no conjunto de vizinhos, de amigos que formam aquela sociedade imediata ao redor dele, a proteção para quando ele tiver fragilizado por alguma doença ou por algum ferimento ou por alguma coisa assim, né? Esse novo cabedal de observação dá à vida mental uma coisa muito mais rica, muito mais intensa, né? Intimamente, ele não externa isso, mas intimamente a vida mental dele começa a trabalhar de uma outra maneira, né? Começa a perceber, né, as coisas de uma outra maneira. Então, até pelo fato dele ter já conhecimentos para se fixar no lugar, para ele não ser mais nômade, né, para ele não sair por aí simplesmente andando, né, e tendo contato com todas as áreas do mundo, ele começa a ter ali uma vida mais sólida, uma família mais próxima, amigos que estão mais próximos, que formam ali a sua tribo, a sua sociedade, os seus vizinhos. Ele começa a ter noção de que essa junção de diversas famílias e de diversos seres em formando uma família dá a ele muito mais segurança do que ele sair sozinho pelo mundo nômade, né, e lutando sozinho contra todas as dificuldades que o mundo lhe oferece. E isso começa a ter um valor diferente. Isso começa a ter uma sensação diferente. E mesmo que ele não tenha a noção de vida espiritual e de vida depois da morte, para ele ter amigos significa, por exemplo, que numa situação em que ele seja morto, em que ele deixe de existir, após a morte dele, serão essa sociedade, esses amigos, esses vizinhos que garantirão a segurança daqueles que ele tem afeto, que é a sua família. Então, essa noção de que a sociedade precisa se unir e que juntos nós somos mais fortes do que individualmente, mesmo que essa junção seja de pessoas não tão fortes quanto eu, não tão bem preparadas quanto eu, mas essa união faz com que eu seja maior do que se eu for sozinho. E essa ideia, ela começa a ser também trabalhada nesse despreendimento do corpo físico que está ficando cada vez mais frequente, cada vez mais amplo, cada vez mais liberto. Essa esfera, tanto física quanto do mundo espiritual, é que vai graduando essa evolução social que a gente observa. Por isso essa consciência, né, essa conscientização de você enquanto ser dentro de uma família, dentro de uma sociedade, você é uma individualidade, mas essa individualidade ela não está perdida no espaço, ela está inserida dentro de uma sociedade, e esse conjunto social é que te dá essa sensação de segurança, é que te dá essa sensação de continuidade da sua genética depois que você morre, porque vão ser os seus vizinhos, vão ser os seus parentes, vão ser a sua família que vai garantir que os seus filhos, que a sua prole prossiga e continue caso você venha a faltar. Essa consciência desperta é um estalo, é um novo processo, é uma nova maneira de enxergar o mundo. Eu me despeço de vocês com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso
de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal, que assim seja.